Graças e paz, estamos aqui para mais uma aula da nossa classe de escola dominical, a nossa turma Missão e Evangelização. E eu queria já te falar que nós já estamos já no meio do nosso curso. E se você, eu acredito que você já percebeu que o intuito dessa classe é despertar em você o desejo de estar sendo uma pessoa usada por Deus para estar pregando a palavra de Deus. Você está realmente desenvolvendo a sua função de mensageiro, de evangelizar as pessoas. E você pode perguntar assim, mas pastora, como que eu vou fazer isso? Eu não sei como. Então eu vou chegar para você e já vou falar assim, calma, esfria a cabeça e ganhe vidas para Jesus. E o tema da nossa aula hoje é exatamente isso, esfria sua cabeça e ganhe vida para Jesus. E eu queria estar iniciando lendo um texto que está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo do número 51 até o 56, que diz assim: Como se aproximava do tempo da sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Ele enviou mensageiros adiante a fim de reservarem hospedagem numa aldeia samaritana. Porém, foram mandados embora. O povo da aldeia não quis recebê-los, porque se dirigiam a Jerusalém. Quando veio a notícia do que tinha acontecido, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, podemos pedir que caia fogo do céu para queimar todos eles? Mas Jesus voltou-se e chamou a atenção deles, dizendo: Vocês não percebem com que se parece o coração de vocês? Ou algumas versões dizem assim: vocês não percebem de qual espírito vocês pertencem? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. E eles foram adiante para outra aldeia. Uma cena assim bastante interessante essa, você pegar duas pessoas que estavam caminhando, dois discípulos de Jesus, Tiago e João, pessoas que já vinham caminhando com o mestre, e ter uma reação dessa. Foram contrariados e falaram assim: mestre, que a gente clama, a gente ora a Deus aqui agora e desce fogo do céu e mata todas essas pessoas que contrariaram o nosso pedido. Olha só que absurdo. Mas eu vou começar essa lição fazendo uma pergunta para você. Quando você fica aborrecido, quando você fica aborrecida com alguém, o que você faz? Qual é a sua primeira reação? Qual é? Eu costumo dizer que eu tenho uma expressão que eu falo que quando eu estou assim muito aborrecida, muito triste, eu tenho que ir até a esquina e voltar. Essa expressão para mim, ir até a esquina e voltar, é o tempo de eu acalmar minha cabeça, acalmar o meu coração e pensar direito naquilo que eu vou fazer, ou aquela decisão que eu tenho que tomar, ou a resposta que eu tenho que dar, para eu não falar coisa que depois eu venha me arrepender. Então essa expressão para mim, ir até a esquina e voltar, é isso, é eu conseguir voltar ao meu equilíbrio para que eu não venha me arrepender, ou melhor dizendo, que eu não venha desagradar a Deus com as minhas atitudes. E esse texto que nós lemos aqui, nós vemos isso, aqueles dois homens que caminhavam com Jesus, tendo assim uma reação que com certeza não foi aprovada por Jesus. Tanto é que Jesus perguntou: ué, de quem vocês pertencem? Se numa expressão nossa, nós poderíamos falar assim, que normalmente a gente fala: quem está aí? Né? Então, existem pessoas que no momento de raiva falam e fazem coisas absurdas que depois vão se arrepender. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele entendeu a reação dos seus dois discípulos. Tanto é que ele repreendeu a atitude. Ele repreendeu e ele chegou e falou assim: se eu estou agora aqui, fazendo uma suposição. Eu acredito que ele tem falado assim: vocês não estão entendendo que essa atitude é lá do velho homem? E eu percebo que Jesus, ele naquele momento, ele não passou pelo coração de Jesus o pensamento de que, poxa, eu escolhi a pessoa errada. Sabe por quê? Jesus, ele tanto naquele momento, ele nos ensina para o dia de hoje,
é que ele não está atrás de pessoas perfeitas, de homem perfeito, de mulher perfeita. Ele está atrás de pessoas, homens e mulheres maduros, homens e mulheres que já tenham entendido qual é o seu propósito, que já tenha passado por uma caminhada, por um momento de aprendizado e teve um amadurecimento nas suas decisões. Então, no contexto desse texto que nós lemos, nós precisamos aprender a mudar o nosso modo de agir e de pensar. Os discípulos queriam matar todo mundo, mas só que Jesus ele falou assim, olha só, eu e vocês, nós não viemos para destruir vidas, nós não viemos para matar ninguém, nós viemos para salvá-los. E eu queria te dizer que através desse texto nós podemos aprender algumas lições sobre o discipulado e sobre a nossa função de evangelizar, o nosso desejo de cumprir o ID. E a primeira lição pode parecer que não, mas Jesus sabia que ele estava escolhendo. Às vezes, quando a gente olha aqui e fala assim, gente, mas como que Jesus ele foi escolher pessoas tão sanguíneas, tão explosivas, pessoas cheias de defeito para seus seguidores? A gente fala isso, e muitas das vezes quando nós estamos na igreja e nós vemos um irmão, uma irmã que acabou de chegar, acabou de se converter e já está um tempo de caminhada com a gente, e às vezes passa pelos nossos pensamentos, passa pelos nossos lábios, palavras tipo, mas logo aquele que o pastor escolheu, logo aquela que a pastora escolheu, né? Nós temos às vezes esse ímpeto e essa infeliz julgamento em nossos lábios. Mas eu quero te dizer que se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós de repente não entenderíamos e poderíamos continuar com esse pensamento. E glória a Deus que nós não estamos no lugar de Jesus. E Jesus, sabendo, ele sendo filho de Deus, ele sendo Deus, ele sabia o que existia no coração de cada um daqueles que ele escolheu. Quando ele foi lá e escolheu Simão Pedro, aquele homem que era impulsivo, aquele homem de pouco estudo, tímido, explosivo, ele sabia por que ele estava escolhendo. Quando ele foi lá e escolheu o Tiago, né, o Tiago de Zebedeu, que são dois Tiagos, né? E ele sabia que ele tinha uma personalidade muito forte, muito ambiciosa, e ele sabia, e ele escolheu. Quando ele foi lá e escolheu João, aquele homem com o espírito exaltado, indisciplinado, aquele homem que Jesus falava para ele fazer uma coisa, ele fazia outra, Jesus sabia. E se nós formos aí, né, se nós continuarmos, nós vamos ver que Jesus ele sabia do defeito de cada um daqueles homens que ele escolheu como sendo seus discípulos, mas ele não desistiu, ele sabia que tinha um propósito e que apesar daquilo tudo, eram homens que tinham um coração ensinável. Eram homens que tinham o desejo de fazer algo novo, algo diferente. Então, assim, nós percebemos que Jesus, ele escolheu os menos prováveis. E até hoje, às vezes, isso acontece. Deus, ele desperta aquele menos prováveis. E quando nós ouvimos isso, eu lembro uma vez que um pastor chegou e falou para mim que Deus ele escolhe aqueles que são menos improváveis, porque são pessoas que não têm a preocupação naquilo de ter que fazer o que é perfeito, a preocupação de agradar os homens. Quando Jesus ele escolheu aqueles menos prováveis, ele escolheu aqueles homens que tinham um coração ensinável. Quando nós percebemos isso, eram aqueles cabeças duras, mas que tinham no coração o desejo de cumprir e de seguir a Jesus naquilo que Jesus queria, estava propondo para ele. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é que pode parecer que não, mas Jesus sabia quem ele estava escolhendo.
porque Jesus no fundo conhecia realmente a cada um. A segunda lição que eu aprendo também aqui é que as pessoas despreparadas, que eram pessoas despreparadas, mas transformadas em fazedores de discípulos, em fazedoras de discípulos. E nós vemos que aqueles homens, aqueles que Jesus escolheu, mais tarde eles foram homens que foram intitulados como os apóstolos, como os mensageiros, como os enviados de Deus, aqueles despreparados, mas que eles tinham no coração uma missão grande. E nós vemos que mais tarde aqueles homens despreparados, eles foram lapidados, tratados e enviados. E é isso que eu vejo que Deus ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Você que faz parte dessa classe, você que tem tido no seu coração um desejo de entender um pouquinho mais, eu percebo que mesmo que você acha que ainda não é o tempo, que você ainda não está capacitado, eu quero te dizer que realmente Deus ele está chamando a você para ser tratado e para ser lapidado pelo Espírito Santo de Deus. Existe um ditado, uma expressão que diz: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Então, mesmo que você acha que você ainda não tem capacidade, Deus ele está te chamando. E se ele está te chamando, ele vai te capacitar. É só você se colocar à disposição dele. É só você abrir realmente o seu coração. E como diz aqui a nossa lição, Jesus ele faz a sua obra com os menos prováveis, com aqueles que acham que não tem capacidade. É aí que Jesus ele se agrada, e é a partir daí que Jesus começa a trabalhar no coração, no meu coração e no seu coração. Então eu queria que você entendesse, né, e que ficasse uma frase gravada no seu coração, uma frase que fosse assim, muito viva e latente no seu coração e na sua mente, né? Você pode ser até o menos improvável, mas hoje Jesus ele te chama para você ser aquele soldado na frente da linha de batalha para realmente povoar o céu. Então, o discipulado, ou seja, a evangelização, ela se faz com pessoas despreparadas, mas que estão prontas para Deus capacitar. E a terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto que nós lemos e que fica como algo latente em nosso coração, como uma lição de vida para aquele homem, aquela mulher que deseja ser instrumento nas mãos de Deus, é que você precisa saber de qual espírito que você pertence. Quando nós lemos aqui e Jesus ele repreendeu naquele momento e falou, né, qual espírito que você pertence, ou não estou conhecendo a sua atitude, ele queria, quando ele falou assim, vós não sabeis que espírito sois. E quando ele continuou e falou, porque o Filho do Homem não veio para destruir almas, mas veio para salvá-las. E quando Jesus ele falou isso, é tipo assim, olha só, preste atenção em para quem vocês estão emprestando os seus lábios e os seus pensamentos e as suas atitudes. Os discípulos, naquele momento ali, eles estavam sendo preparados, forjados. E naquele momento de confronto que Jesus fez com eles, realmente eles perceberam que não era por ferro e fogo, mas era através do amor. Eles tinham que demonstrar o amor de Deus. Então, muitas das vezes os nossos atos, as nossas ações são como de crianças, meninos e meninas, correndo para todos os lados através de falas e ações impróprias e indevidas. E mesmo que isso de repente venha acontecer conosco, eu queria te dizer, né? Existe um momento em que você tem que parar e pensar antes de agir, pensar antes de falar, esfriar a sua cabeça, sabe? Porque quando nós agimos no impulso e nós não percebemos que nós estamos dando os nossos lábios, o nosso coração, as nossas atitudes para aquele espírito que não é o Espírito de Deus agir, nós podemos realmente bloquear ou até mesmo tirar a oportunidade de alguém realmente ser ministrada por uma palavra de cura, uma palavra de paz e uma palavra de vitória. Então, que nós possamos entender
como diz Romanos 8,14, que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque nós somos filhos de Deus. E eu queria concluir te dizendo que quando acontecer alguma coisa, quando no momento em que você estiver falando de Jesus para alguém, no momento em que você for desafiado a realmente estar lá no momento de missão e de evangelização, e alguém for uma palavra contrária àquilo que você esperava, não empreste os seus lábios pro inimigo, pro diabo, como aconteceu aqui nessa ilustração que nós lemos. Você lembra de qual espírito que você pertence? De quem é o seu coração? Lembra, vou repetir aqui, lembra que às vezes você pode até achar que você não é capacitado, mas Deus ele está procurando realmente aqueles que Ele está chamando, aqueles a quem Ele quer capacitar. Então, existe um momento em que você tem que entender que eu não estou percebendo, não estou entendendo o que é. Então você lembra de qual espírito que você pertence, esfria sua cabeça e lembra que você tem muitas vidas ainda para ganhar para Jesus. Que Deus ele possa te abençoar e que você possa entender que o seu chamado é esse, ganhar vidas, ganhar almas para Jesus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.